E aí, gente, mais uma vez, né, gravando esse vídeo. Eu quero meditar com vocês Lamentações, capítulo 3, os versos 25 a 27, porque o livro de Lamentações, assim como os Salmos, não tem versículos, são versos, porque são poemas. E os poemas, eles têm versos. E o livro de Lamentações, eles são 5 capítulos, cada capítulo tem 22 versos. E cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, do Aleph Bet, o alfabeto hebraico, que são 22. Mas o capítulo 3, que é o centro do livro, o centro literalmente, porque o número exato de versos, ele tem 66 versos. Porque em vez de cada verso começar com uma letra, 3 versos começam com a mesma letra. Por exemplo, os versos 1, 2 e 3 começam com a letra Aleph, os versos 4, 5, 6 com a letra Bet. E nós vamos ler os versos 25 a 27. Eu não vou ler todo para o vídeo não ficar grande e dificultar a edição, e também para não gastar voz. Mas leia o capítulo todo. Você vê que o capítulo inteiro é de desgraça, é de miséria. É um dos capítulos mais feios da Bíblia. É Jeremias falando que Deus destruiu a vida dele, acabou com a vida dele, que Deus deixou os inimigos dele o apedrejarem, jogarem no buraco. Mas nos versos 25 a 27, esses versos começam com a letra Tet. E eles não apenas começam com a mesma letra, mas começam com a mesma palavra, a palavra Tov, que significa bom. Então, o Jeremias aqui falando de coisas, falando de misérias, de desgraças, ele parece que abre um parêntese nessa parte para falar de 3 coisas boas. E primeiro, no verso 25 diz: o Senhor é bom. Ou em hebraico, bom é o Senhor. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então, primeiro ele fala da bondade de Deus, para os que esperam nele e para aqueles que o buscam. Eu fiquei pensando, Deus é bom para quem faz 2 coisas: espera nele e o busca. Uma atitude passiva e uma atitude ativa. Mas a palavra esperar em hebraico aqui tem a ideia de uma corda sendo esticada. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Jeremias ele está aqui falando, só lamentando, porque esse livro é para isso. Ele escreveu 2 livros. O primeiro é tudo que Deus fala por meio dele. E o outro livro é o que ele fala para Deus. Tudo que ele sofreu no primeiro livro, profetizando, ele desabafa nesse livro aqui. De forma muito bela, que só um melancólico tem. Estruturando todo o livro alfabeticamente, com detalhes. Mas no meio desse deserto, desse sofrimento, ele espera no Senhor e o busca. Nós vivemos a nossa vida terrena, é um deserto. Até a volta de Jesus é um deserto. Mas o segredo não é se preocupar em sair dele, e sim se ocupar buscando aquele que caminha com você nele. O verso 26, ele fala de outra coisa boa. O verso 26, ele diz que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Para quem escreveu todo um livro lamentando,
ele fala que bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio, sem reclamar. No verso 27, ele explica por quê. Ele fala outra coisa que é boa. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Eu pesquisei como os melhores exegetas desse capítulo interpretam o jugo aqui. O jugo é o que se coloca sobre o animal para ele arar a terra. E na Bíblia é usado para falar de sofrimento, de um fardo, quando Jesus disse, lancem sobre mim, ou melhor, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ali Jesus ele conectando o jugo com fardo, com aquilo que se carrega nas costas, com sofrimento, com a cruz. E Jeremias fala que é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E eu vi quem diga que esse jugo é consequência do pecado, como por exemplo a cruz de Jesus, consequência dos nossos pecados, todos os sofrimentos da humanidade sendo consequências dos nossos pecados. Isso faz sentido porque nesse capítulo tem um verso que diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Outros interpretam o jugo também como sofrimento, mas que não seria só consequência do pecado. Mas todos esses exegetas, eles convergem em dizer que esse verso significa que é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade, para que quando ele seja velho, ele seja um ancião sábio e não um velho chato, arrogante. O sofrimento que Deus ele nos dá, como a gente vê em todo o livro de Lamentações, é para nos amadurecer, nos aperfeiçoar, nos tornar obedientes. A Bíblia diz em Hebreus que até Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Então é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. É bom enquanto ainda é jovem, que está forte, sofrer. Como D. Kerson, meu teólogo preferido, diz, o jugo é a vacinação. Que a gente é vacinado para se aperfeiçoar. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, para ele aprender a obedecer a Deus. Então é isso. Que você espere no Senhor no versículo 25, no verso 25. Aguarde a salvação do Senhor em silêncio no verso 26. E suporte o jugo na sua mocidade no verso 27. Porque o jugo é para isso. Você está sofrendo porque o Senhor está preparando a sua musculatura espiritual para o fim do jugo. Sabe qual é o fim do jugo? O próprio Jeremias falou que a gordura despedaçará o jugo. A gordura se derrete e vira óleo, que é unção. A unção vai despedaçar o jugo. Você está sofrendo porque Deus ele está preparando a sua musculatura espiritual para suportar a unção que ele vai derramar em você. É isso. Curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam. Compartilha para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Aqui na descrição tem um link da playlist que a gente está estudando a Bíblia toda juntos, tá? A gente está lendo a Bíblia toda juntos, a gente já está em Êxodo, ok? É isso, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.